aquele que nos conhece profundamente. O Senhor nos conhece como nós mesmos não nos conhecemos. O Senhor é maravilhoso. Eu acho que eu não preciso falar, mas antes o excesso do que, não falar. Não chame o Senhor de você, o homem lá, tem uma aí que chama o grandão, não sei lá, umas coisas. Ele é o Senhor. O Senhor. Porque Ele é dono de tudo, Ele criou tudo, Ele mantém tudo. E nós temos que ter respeito, muito respeito. O Senhor, nosso Pai, único Deus que existe. É a Ti que nós nos dirigimos todos os dias e nesta manhã também. Nós nos reunimos, Senhor, para Te adorar, para glorificar o Senhor, para proclamar a Tua palavra, para juntos, como igreja do Senhor, crescermos na graça, no conhecimento. Recebe-nos nesta manhã, mais uma vez, como adoradores do Senhor. Fala com cada um de nós. Só o Senhor sabe falar conosco, porque cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem um jeito, uma maneira. Cada um de nós tem a sua mente, a sua capacidade de entendimento, e só o Senhor o sabe. Então, ajuda cada um de nós a entender a palavra e a gente cresce todos os dias com o Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Dos mentirosos também. Fala conosco. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Abençoa, Senhor, os irmãos e irmãs em Cristo. Derrama da Tua graça sobre cada um deles. Uns precisam mais, outros menos. Mas o Senhor sabe a medida. E o Senhor não erra nunca. Glórias a Ti. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje eu vou colocar vocês numa situação difícil. Vou. Não, eu não vou pedir nada, não. Calma. Não vou pedir absolutamente nada, a não ser que você, a não ser abrir a Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Hoje eu quero ver. Esperar um pouquinho para que vocês abram a Bíblia. Aí nós vamos ler aqui e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo já abriu? Está com a Bíblia aberta aí, pelo menos? Se você não pode ler, está trabalhando,
Eu sei que tem irmãos e irmãs que não estão trabalhando, né? Então fica difícil ler a Bíblia no horário do trabalho. Mas aí você ouve, porque eu vou ler. E a própria Bíblia nos ensina que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui, preste muita, mas muita atenção no que está escrito em aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. É Paulo falando. Agora me alegro nos meus sentimentos, nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Li meio picado assim, porque eu estou sem os óculos, né? Tá para lá. O que resta das aflições de Cristo. Agora, Paulo está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi perfeito, que fica faltando, que faltou aflições. Está faltando coisa, então. O que você acha? E preencho o que resta das aflições de Cristo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Ué, você já tinha prestado atenção nesta passagem bíblica? Eu vou tomar um finalzinho desse café aqui, porque está frio. Pelo menos aqui onde eu estou está frio. Não está frio assim, mas está frio, né? E aí? O sacrifício de Cristo foi ou não foi perfeito? Então, se foi perfeito, por que Paulo está dizendo que ele preenche o que resta das aflições de Cristo? É isso que eu quero saber. O que restou das aflições de Cristo que precisa ser preenchido por Paulo? Porque a Bíblia, queridos irmãos, e ninguém fala nada, né? Ninguém responde nada. Por quê? Porque vocês nunca prestaram atenção nesta passagem. É por isso. Mas isso é natural, gente. Não estou repreendendo ninguém. Isto é natural. A gente não é melhor, nem pior. A gente é como todo mundo. Tem coisas que chamam mais a nossa atenção, tem coisas que chamam menos a nossa atenção, tem coisas que nem chamam atenção. Mas essa, hein? E preencho o que resta das aflições de Cristo. Sim, estamos relacionados a Cristo, mas o que tem que ver essa relação com preencher? O sacrifício de Cristo foi ou não foi suficiente? Não, Otávio, não é isso. Não é isso.
Bom, a Bíblia diz para nós, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 12, que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi perfeito e eficaz. Eita, agora piorou, né, Otávio? Porque se a Bíblia diz que o sacrifício foi perfeito e eficaz, aí vem Paulo e diz que ele está preenchendo o que resta. O que resta é aquilo que ficou faltando, não é? O restante depois, o que ficou faltando vai depois. E ele está dizendo que ficou faltando aflições desse sacrifício de Cristo e que ele está preenchendo. Agora, aí vem o autor aos Hebreus e diz assim: o sacrifício de Cristo foi perfeito e eficaz. Hebreus 10, 12. Aí vem Mateus no seu evangelho e diz que Jesus se mostrou obediente e cumpriu toda a justiça. Mateus 3,15. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, também diz isso, que Cristo cumpriu toda a justiça. Mas aí continua o problema. Ninguém respondeu. Como é que então vem o apóstolo Paulo e diz, preencho o que resta das aflições de Cristo. Colossenses 1, 24. Vou esperar alguém aí me ajudar nesse problema aqui, nessa equação, porque a gente precisa entender isso agora. Senão, um trecho da Bíblia fala uma coisa, outro trecho fala outro. Então esse povo aí que diz que a Bíblia se contradiz, está certo? Não. A Bíblia não se contradiz. Paulo não está se exacerbando, ele não está falando bobagem, ele está correto, Hebreus está correto, Mateus está correto, Colossenses também está correto, a carta, né? Por quê? Quando Jesus voltou aos céus, porque ele veio do céu, e depois ele volta ao céu. A ascensão é a volta dele ao céu. Ele cumpre a missão aqui na terra, o propósito pelo qual ele veio, né? Então, quando eu gosto sempre de expandir um pouquinho, porque, deixa eu ver, talvez, eu não sei se amanhã, não sei se eu consigo aprontar para amanhã, mas amanhã eu vou falar como é que a gente, não sei se vai ser amanhã, mas dia desses aí eu vou falar como é que a gente prova para uma pessoa que não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê na Bíblia, como é que a gente prova para ele que tudo isso é verdade? Né? Porque tem que ter um jeito para a gente provar. O sujeito é de uma... hoje precisa ter um cuidado, gente, para falar. Né? É de uma outra religião, é de uma outra crença, e a gente quer levar o evangelho para ele. Como é que nós vamos provar que o evangelho verdadeiro é isso que está aqui na Bíblia? Que a Bíblia é verdadeira?
E o resto é que é mentira. Como é que nós vamos provar? Essa semana a gente vai falar disso. Dia desse, vai. Quando Jesus volta, então, para o céu, depois de cumprir a missão aqui na Terra, faltou mesmo alguma coisa. Faltou. Não por erro de Jesus, nem por falha de Deus, mas faltou, porque Deus é perfeito. Então, a gente diz faltou na visão humana, entenda isso. Não, o Mário lá falou que Jesus não cumpriu tudo. Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que faltou. Mas deixa eu terminar a falação, aí você vai entender o que faltou e por que faltou. Não foi falha de Jesus, não, era para faltar mesmo. Deus é perfeito. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Por quê? No plano eterno de Deus, Otávio, parabéns, Otávio, parabéns, muito bom, matou a charada aqui, é exatamente isso, Otávio. No plano de Deus, já tinha, desde o plano lá na eternidade, eu não tenho como dizer eternidade passada, né? Porque aí eu vou quebrar a eternidade. Eternidade é um tempo atemporal. Isso é meio doido, né? Mas é. No passado, referindo-se ao nosso tempo, o plano de Deus tem um elemento humano. Jesus cumpriu tudo que foi proposto para ele. Não, o Otávio tirou nota 10, né? Porque ele matou aqui. Agora ele deu uma paulada e matou. Eu só não vou falar, vou falar depois, né? Porque eu estou pregando, mas ele foi certinho. Parabéns. Jaico, né? Deu 10 aqui pro Otávio. E esse elemento é o elemento humano. É o elemento humano que depende dos servos do Senhor. Jesus fez o sacrifício, morreu na cruz, se entregou por nós, derramou o seu sangue. Aliás, irmãos e irmãs, eu mais uma vez eu vou suplicar a vocês. Cada um faz o que quer da sua vida, vê o que quer. Eu não estou proibindo ninguém de nada. Eu só vou pedir uma gentileza, duas, aliás. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve, porque hoje tem de tudo. Aí gente famosa, conhecida, né? Dizendo que os anjos são ETs. Estão falando abertamente aí. Aí as pessoas veem vê lá um sujeito famosíssimo, né? Tô falando, vários estão fazendo isso. Aí eles veem lá o vídeo e perguntam, e mandam o vídeo para eu ver e eu responder. Vocês têm que perguntar para a pessoa que falou. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu não acho nada. Foi você que viu? A gente precisa ter discernimento, filtrar.
Porque se eu recebo um montão de vídeos por dia. Pastor, o que o senhor acha disso? Mário, o que você acha? Mas aí eu só fico vendo o vídeo e dizendo o que eu acho. Não é o que eu acho. Você tem que ter discernimento bíblico. Onde já se viu? Os anjos são ETs. Não sei. Gente, não perca tempo com isso. E nem mande esses vídeos para mim que eu não vou ver. Eu não tenho tempo. Como é que você acha que surge esta pregação aqui? Do nada. Do nada. Eu acordo, né? Viu aqui? Eu já tenho pregação pronta, eu estudo, mas eu não posso ficar respondendo o que os outros falam. Não é? A pessoa que tem que explicar. Não foi ela que falou? Quando eu falo, vocês perguntam, eu tento aqui de todas as formas explicar. Agora, eu explicar o que o outro falou é duro, hein? É duro. Então eu vou pedir essa gentileza para vocês. Primeiro, muito cuidado com aquilo que vocês veem e ouvem na internet. Mas o cara é famoso, é conhecido. Então se resolvam com ele. Segundo, vocês veem o vídeo, aí fica aquelas dúvidas, né? Aí manda um vídeo para mim. Eu tenho que ver um vídeo, às vezes, de 30 minutos, porque eu não sei, na verdade, o que o senhor achou disso? Eu não acho nada. Né? Você que viu, você tem que discernir isso daí, não sou eu. Eu todo dia venho aqui e prego contra seitas, heresias, falsas igrejas, falsos. Todo dia eu faço isso. Será que eu estou perdendo tempo? Não estou dizendo que você não pode perguntar. Pode perguntar. Hoje o irmão fez uma pergunta interessantíssima, que um outro irmão respondeu. Eu respondo. Agora, eu ver o vídeo que o outro falou e dar a minha opinião, aí não, né? Como eu não acho certo vocês mandarem um vídeo meu para outro pastor. Não acho correto. Se você acha que o que eu falo não é bíblico, se você entende que não é bíblico, simplesmente deixa de cultuar a Deus com a gente. Agora, se é bíblico, continue. Cresça com a gente, junto, todos nós aqui crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Jesus fez o sacrifício. Não fez? Perfeito. Mas não teve um pingo no i que ele não fez. Fez perfeitíssimo. Se vocês lerem lá, Jesus foi amante de Maria Madalena. Mas nem perca tempo com isso. Jesus teve uma família, não perca tempo. Jesus não veio aqui para ter amante, para ter relacionamento sexual. Mas Jesus não tinha órgão sexual? Tinha, ele tinha que fazer xixi. Ele era homem, ele tinha que ter todas as funções de um homem, mas ele tinha consciência plena que ele não veio aqui para ter uma namorada, uma esposa, até porque na época de Jesus, né, as coisas sexualmente falando eram muito diferentes. Então Jesus fez o sacrifício, perfeito. E ele foi para o céu. Jesus está aqui? Está aqui. Ele pode estar em espírito, mas nós estamos falando dele como ele estava na época que ele veio aqui. Ele não está dessa forma. E quem que ia pregar o evangelho? Quem que precisava ouvir daquilo tudo que Jesus fez? Os outros homens. Se ninguém tivesse divulgado
a boa nova, qual seria o valor do sacrifício de Jesus? Que adiantou ele fazer tudo aquilo se ficou ali em Jerusalém, ali naquela regiãozinha, porque era uma regiãozinha, viu, gente? Não pense vocês, eu não sei de cabeça aqui a extensão de Israel, gente, é um tirinho. Então não ia adiantar nada. Não ia adiantar. Se Pedro, por exemplo, não tivesse falado no dia da festa de Pentecostes, se Paulo e Barnabé tivessem se recusado a ir para a Ásia, ou se Paulo e Silas tivessem, estou com preguiça, eu não vou lá para Macedônia, não. Como é que seria a situação nossa hoje? Paulo, ele recebeu a dispensação de Deus a favor dos ouvintes. Quem são os ouvintes? Os santos. Está aí mesmo em Colossenses capítulo 1, 2 versículos à frente. Versículos 25 e 26. A mensagem que Paulo pregava se resume nestas palavras. Está aí 3 versículos para frente. Colossenses 1, 27. A mensagem é essa: Cristo em vós, a esperança da glória. Foi isso que o Otávio respondeu aí. Por causa disso que ele tirou nota 10. Sem a pregação do Evangelho, o mundo ia continuar sem Cristo e sem esperança. Porque quem não tem Cristo, vamos e venhamos, como diria minha mãe, não tem esperança. Eu, por exemplo, estou com a cabeça meio cheia por causa de uma questãozinha aí. Né? Toda hora que eu vou entrar, aquiete o seu coração. Deus sabe de tudo. Mas eu tenho que falar. Toda hora eu estou querendo entrar para resolver a coisa. Né? Aquieta o teu coração. Quem não tem Cristo, Bete, não tem esperança. Como não tem? Eu não tenho esse negócio aí, não sou crente e tenho esperança. Você tem uma falsa esperança. Que pena, você nem sabe diferenciar a esperança verdadeira da falsa. Então, o que Paulo está dizendo aqui? E preencho o que resta das aflições de Cristo, é a parte humana que ficou e que nós precisamos fazer. Paulo está dizendo que o ministério dele, o trabalho, o serviço dele foi pregar a palavra, mas não era só pregar a palavra. Paulo tinha um objetivo, além de pregar a palavra, que era aperfeiçoar os ouvintes. Que é isso que a gente tenta aqui todo dia. Por que todo dia a gente vai tentando, vai lutando para crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Para a gente se aperfeiçoar. E este era o ministério de Paulo. Não era só pregar. Era esclarecer, era orientar. Pouquinho para frente aí em Colossenses 1, no versículo 28. O qual nós anunciando a todo homem e ensinando a todo homem em
toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A importância de todo dia a gente crescer um pouquinho na graça e no conhecimento do Senhor, porque a gente precisa se apresentar perante Deus melhor a cada dia. Isso está em Colossenses 1:28. Leia aí. Gente, se surgir alguma dúvida aí, pergunta, mas me diz qual a dúvida, né? Não entendi nada. Aí fica difícil. O que é esse nada? Entende? Eu não entendi tal coisa. Eu vou responder. Paulo, então, está explicando aí que ele preenche o que resta das aflições de Cristo. Ele está explicando agora, levar tudo aquilo que Cristo fez não vai ser fácil. E você sabe, tudo que Paulo passou para levar o Evangelho, e ele se esforçou para cumprir a sua parte. E cada um de nós, não ficou só com Paulo, não. Eu tenho a minha parte, você tem a sua. Uma parte neste propósito de Deus. Mas eu não tenho, eu não sei pregar. Mas ninguém está falando para você pregar. Se você tiver a habilidade, o dom, pregue. Se você não tiver, leve o Evangelho. Ninguém falou que todo mundo vai ouvir, ninguém falou que vai ser uma bênção. Não é verdade. A maioria não quer ouvir, gente. A maioria... E tem coisas aqui que eu estou preparando, né? Eu falo, e parece que num outro dia que vem a prova bíblica daquilo que é dito, sabe? Colossenses 1:29, eu não sei onde está o óculos. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É isso que ele está dizendo, que ele preenche as aflições. Ele foi preso, mas são aflições em Cristo. Cristo passou as aflições dele e deixou para a gente a continuidade da proclamação do Evangelho. Você já tinha lido essa parte? Já tinha se questionado o que era isso? Há quase mais, 2000 anos, Jesus fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Não tem como falar de Jesus e não falar da cruz do Calvário. E a mensagem da cruz, pronto aí, ó, continua sendo o único caminho que leva o homem à salvação eterna. Não tem outro. Está cheio de gente enganada e tá cheio. A maioria está enganada. A maioria está perdida. Convido você a ler Atos, capítulo 4, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 5, do 1 ao 5. E a pregação, a proclamação da mensagem, olha só, ela é chamada, ela é nomeada
como o ministério da reconciliação. Por que é chamado de ministério da reconciliação? Porque o Evangelho chama as pessoas a se acertarem, a reconciliarem com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Então, quando Paulo diz, e preencho o que resta das aflições de Cristo, ele estava mesmo, e cada um de nós que leva o Evangelho, fala de Jesus, vai preenchendo estas aflições. E nós hoje temos eu vejo pelo menos, eu não sei, cada um é cada um. Para mim, eu sou um privilegiado de continuar esta missão de Paulo, levar o Evangelho. Levar o Evangelho. O que a Bíblia fala desse assunto? O que a Bíblia fala daquele outro assunto? É isso que é levar o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, que ele preenche o resto das aflições de Cristo. E na referência cruzada, gente, eu machuquei o dedo aqui, ó. Mas dói isso daqui. Parece que tudo bate aqui. Eu já pus aquele band-aid, mas não adianta, tudo bate aqui. Agora eu bati aqui. Dói mesmo, viu? E na referência cruzada, para confirmar tudo isso, né? Porque é sempre bom a gente falar e confirmar, biblicamente. Né? É que tem coisas que a Bíblia inteira fala disso, né? Aonde eu acho, a Bíblia inteira fala sobre este assunto. Isso é um assunto bíblico. Eu convido você para abrir a última passagem desta falação. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. É Paulo falando para Timóteo. O que Paulo fala para Timóteo aí? E o que ouviste da minha parte, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. Olha só. A gente fala aqui, né, Edjalma? Isso, pregar o Evangelho, ensinar, é trabalho de homem. Mais uma prova bíblica. E transmite isso a homens fiéis e idôneos para instruir os outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pastora, pregadora, ensinadora. Não tem na Bíblia. Não, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não, não faz mesmo. No contexto, para salvação. Para pregação, faz sim. Então, nós que somos cristãos, estou falando em pregar, em ensinar, levar o Evangelho, pregar, falar da salvação, qualquer pessoa. Agora, subir num púlpito, pregar, ensinar, é trabalho masculino. Então, nós que somos cristãos, temos o privilégio de preencher também, assim como Paulo, o que resta das aflições de Cristo. Deus
eterno e maravilhoso Senhor, eu quero mais uma vez glorificar, engrandecer, exaltar. Bendito, bendito, bendito é o Senhor. Bom, 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 boníssimo é o Senhor. Grande, poderoso é o Senhor. O Senhor que nos ajuda a entender aquilo, tudo que o Senhor deixou aqui para nós. Não tem nada aqui que a gente não possa entender. Graças, graças, graças. No nome do Cristo Jesus. Amém.